Jogo de tudo ou nada para o Paysandu e para o Brusque também. Alta temperatura na Curuzu nesta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. O Paysandu, se ganhar, matematicamente já vai estar classificado para a Série B de 2025. E o Brusque, se empatar, já vai estar praticamente rebaixado. Ele não vai estar rebaixado ainda, mas já estar praticamente rebaixado. Vai jogar o jogo da sua vida em Belém, por isso que esse jogo é muito perigoso e o Paysandu precisa estar muito atento ao Brusque nesta partida de amanhã. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço por favor que se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo, compartilhe se você gostar com seus amigos, mas principalmente se inscrever no canal. Nos dará a possibilidade de fazer outros conteúdos como esse, conteúdos focados no futebol do estado do Pará. Seja muito bem-vindo. Vamos falar então diretamente desta partida. Uma partida, como eu disse, tem muita gente, a gente precisa tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado e principalmente o time, tanto a torcida, quanto os jornalistas, quanto o time do Márcio Fernandes e o próprio Márcio. O Paysandu não está classificado ainda com os 43 pontos. Não está classificado. Tem que ganhar o Brusque amanhã. Tudo bem que o empate também deixaria o Paysandu numa situação ainda mais confortável, está muito confortável, né? Um empate, mas você tendo um jogo em casa, com o retrospecto que o Paysandu está tendo em casa, o respeito voltou, não é isso? Não era isso que o Eurico dizia em relação ao Vasco? Realmente, o respeito voltou, o Paysandu voltou a ser forte na sua casa, independente do adversário, depois que o Márcio Fernandes retornou ao comando bicolor com a demissão do Hélio dos Anjos, né? A gente já falou bastante desse assunto aqui durante a semana. E o Brusque é um adversário extremamente frágil, que sofre aí com muitos problemas. Eu vou mostrar aqui para vocês essa notícia do jornal O Município, é um portal lá da região de Brusque, que a gente vai entender, né? Essa situação que eu falei para vocês aqui, já do Brusque quase rebaixado, se perdeu, empatar o jogo, perder então já era, praticamente, mas eu vou explicar na tabela como é que vai ser. A escalação do Brusque provável, segundo o jornal Município, amanhã. Matheus Nogueira, inclusive, Matheus Nogueira é goleiro e também vai enfrentar o Matheus Nogueira, goleiro do Paysandu. Os dois goleiros dos dois times têm o mesmo nome, engraçado isso. Gabriel Pinheiro e Anson Wallace, Jean Torres, Rodolfo Potiguar, Paulinho, Diego Tavares ou Diego Matias, Tato Gonzalez, Keké e Guilherme Queiroz. É um time aí que tem sérios problemas de lesões, enfim, de jogadores suspensos, desfalques, então é um time que já entra remendado, vamos dizer assim, o time do Brusque. Aqui, ó, Z4, o Brusque começa com 33 pontos nessa rodada, são 12 empates e 16 derrotas, né? 33 pontos em 7 vitórias. O CRB perdeu para o Goiás ontem, no sábado, então o rebaixamento não estará matematicamente confirmado para o Brusque antes dele entrar em campo. O rebaixamento, segundo o jornal, estará matematicamente confirmado se perder para o Paysandu, se empatar com o Paysandu e se a Ponte Preta vencer o Vila Nova. Ou seja, eles estão dependendo de resultado em relação à Ponte Preta, que joga um pouco antes, certo? A Ponte Preta joga às 18h30, se não me engano, com o Sport Recife, um jogo dificílimo para a Ponte Preta. Aliás, está mais para o CRB escapar do que para a Ponte, na minha humilde opinião, embora o CRB cedeu o empate para o Goiás no último minuto do jogo, dentro de casa, estava segurando um empate que ia ser importante, o CRB ia chegar a 40 pontos, enfim, é uma situação complicada também. Paysandu, escalação, né? Matheus Nogueira também no gol, Edilson, Wanderson, Carlão ou Quintana, porque o Lucas Baia tomou o terceiro cartão amarelo. Brian Bosch na esquerda, né, lateral esquerda, Luan Freitas e João Vieira os volantes, Juan Ribeiro na frente, né, como centroavante, Robinho meio, Borazzi e Paulinho Boia como os pontas. Paysandu, do seu jeito mais tradicional na era Márcio, a única mudança mais expressiva
Aparentemente, o que tudo indica, claro que a escalação vai sair, obviamente, 1 hora antes do jogo, mas a maior mudança é a questão do Lucas Maia. Tem muito o que dizer em relação a esse time, né? Já o prognóstico está sendo feito, é um jogo que o Brusque vai dar vida. O Marcelo Cabo, com certeza, é muito experiente, conhece o Paysandu, porque já enfrentou o Paysandu quando era técnico do Clube do Remo, certo, pessoal? E aqui o Bruno Amâncio, repórter, falou assim o seguinte no Twitter, no X: com a derrota do CRB para o Goiás, basta o Paysandu vencer o Brusque na segunda-feira para garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E é exatamente isso, né? Com essa derrota, tendo mais 2 rodadas para o CRB, o Paysandu tem 3, vai jogar amanhã, mas o CRB só tem 2 rodadas pela frente, então ele pode chegar a 42 pontos, certo? E depois, se ele ganhar mais uma, ele chega a 45 pontos. Então, só chega até 45 pontos. O Paysandu chegando com essa vitória e tendo também mais 2 rodadas pela frente, se o Paysandu ganhar amanhã, ele ainda tem mais 2 rodadas. Se ele empatar, ele ainda tem mais 2 rodadas. E se ele perder, ele ainda tem mais 2 rodadas. E o Novo Horizontino, você viu lá, ontem também vacilou, né? Então, Novo Horizontino é um jogo mais difícil. O Novo Horizontino briga pelo título junto com o Santos, está bem próximo, né? Mas vacilou na rodada de ontem. Enfim, é uma possibilidade. Foi 1-1 aqui em Belém o jogo, né? Então, não é impossível. A gente pode sonhar contra o Novo Horizontino, mas a gente espera não precisar, né? Nem contra o Vila também na última rodada aqui na Curuzu, o último jogo. Então, o Paysandu aí tem a faca e o queijo na mão, 43 pontos. E também a Ponte Preta, se perder amanhã, né, na segunda-feira para o Sport, se perder também aí já chega ainda, ajuda inclusive os outros, porque aí vai ter um caminho muito difícil a Ponte Preta. O Brusque 33 pontos, depende dessa derrota também. Se a Ponte Preta perder, né, aí o Brusque ainda segue vivo na competição, se ele não ganhar, tá? Se ele não ganhar na Curuzu. Tem que respeitar o adversário qualificado. Brusque nos venceu no jogo da ida, então a gente tem que sempre lembrar isso. Tudo bem que o time estava uma bagunça por causa do Hélio dos Anjos, mas é um time que tem aí um retrospecto positivo em relação ao Paysandu. Então não podemos subestimar o nosso adversário, tá certo? Independente de qualquer coisa, independente do resultado, não precisa de desespero. Agora a gente vê, né? O retrospecto é positivo, desses times aí que estão brigando na zona de rebaixamento. O Paysandu tem a melhor campanha dos últimos 5 jogos, que é o que o Google coloca aqui pra gente, né? Olha só. Paysandu aqui só teve uma derrota em 5 jogos. Os outros todos aí com várias derrotas, né? Nenhum tem uma campanha igual. Só a Chapecoense ali um pouquinho melhorzinho, né? Aí o Paysandu com a melhor campanha. A gente tá vendo o Brusque aqui, ó, 4 derrotas em 5 jogos. Então o Paysandu não pode vacilar, mas tem que respeitar o seu adversário. Independente de qualquer coisa, estaremos aqui na terça-feira. Como o jogo é na segunda, já terminará por volta de 11h15 da noite. Muito tarde. Então, na segunda-feira de manhã, a gente faz o vídeo de análise do jogo para você, fala do jogo e já prevê aí o que pode vir pela frente em relação à Série B. Caso o Paysandu confirme, tem que sempre respeitar, sem sapato alto, mas caso o Paysandu confirme, justamente por causa do seu retrospecto e também da sua qualidade técnica um pouco superior à do adversário, caso o Paysandu confirme a sua permanência, a gente também faz um vídeo já na semana que vem com a perspectiva 2025. Aí já não só sobre o Paysandu, mas também o Clube do Remo, que deve iniciar sua pré-temporada dia 4 de dezembro, e também o Amazonas, que é um outro representante da região norte. Tem também o Campeonato Paraense, que a gente quer falar bastante, e tem as entrevistas. Então se inscreva no nosso canal para você ficar atento e ligado a todos esses detalhes do futebol paraense, do futebol nortista, que a gente gosta bastante, não perder nenhuma informação, informações exclusivas e de primeira mão. Caso Edir Garcia, que foi muito polêmico, o Abner falou na TV Liberal, na sexta-feira nós demos uma semana antes. E aí vários influenciadores do Clube do Remo começaram a dizer, não tem nada. E, cara,
depois que a gente já tinha falado aqui uma semana antes. Nós fomos o primeiro YouTube a mencionar este assunto. Então se inscreva no nosso canal para poder ser bem informado em relação ao futebol paraense. Só para fazer um esclarecimento, o caso Wesley Garcia é só para deixar bem claro o que nós falamos aqui, é que ele foi oferecido, depois que o Paysandu esfriou as negociações, ele foi oferecido para o Clube do Remo, isso em meados de setembro, já naquela fase final da Série C. O Remo fez um estudo técnico, físico, um estudo financeiro profundo em relação à situação do Wesley, como é que estava o contrato dele com o Paysandu e a ordem lá, e esse estudo está guardado, né? Se ele vai ser usado ou não, eu não sei, eu não tenho essa informação. O que o Abner falou na televisão é de responsabilidade dele. O que eu falei é que houve o estudo e houve o oferecimento. O valor, aí já é uma opinião minha, 300 mil euros. Eu ouvi euros. Eu ouvi algumas pessoas falando em dólar no Twitter e também na televisão. Não sei. Se for euro, são quase 2 milhões de reais o direito esportivo do Wesley Garcia. Para o Paysandu e para o Remo é muito dinheiro. Se for dólar, é pouquinho mais de 1,5 milhão de reais. Mesmo assim, é muita grana. Então, eu não sei se vale a pena, né? Um jogador, e que o Márcio Fernandes, essa foi a avaliação, inclusive, do Hélio dos Anjos, ainda quando ele estava nessa negociação, de que é um jogador muito caro, né? E que é um jogador que é reserva atualmente, que não tem perspectiva assim, para se tornar titular. E o Hélio saiu, o Márcio entrou e a mesma coisa, né? A mesma avaliação os dois técnicos tinham em relação ao Wesley, em relação ao Paysandu. O Paysandu achou muito caro, está achando muito caro ainda, tem dificuldade para renovar por causa disso, e o Clube do Remo tem um estudo que prevê ali quanto é que seria, como é que seria a situação do Wesley, mas até o momento esse estudo não foi aproveitado, as negociações não foram continuadas, essa é a informação que eu tenho. Se eu tiver outras informações em relação a esse caso, eu aviso para vocês. Se você não viu esse vídeo, assista aqui para entender bem exatamente, confirmo tudo que eu falei naquele vídeo, está confirmado para mim, né? Independente dos influenciadores falarem outras coisas, mas eles têm as opiniões deles e são opiniões ligadas aos interesses. Eu não tenho interesse no Clube do Remo, então não tem por que mentir aqui para vocês. Eu também não estou dizendo que tem alguém mentindo nessa história, mas eu estou dizendo que a informação que eu apurei é essa e eu tenho certeza, e você pode assistir em relação a esse vídeo aí. Eu acho que o Wesley não fica, né? O Goiás está interessado, acho que o João Vieira não fica, está praticamente fechado com outro clube, então a situação é de saída nesse primeiro momento em relação a esses jogadores, e a gente também depois vai começar a saber quem é que vem para a temporada 2025, tá bom? Se inscreva no canal para acompanhar o vídeo de terça-feira, a nossa resenha em relação ao jogo contra o Brusque. Tchau, pessoal.